Saúdo a todos os irmãos, as irmãs, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, mais uma vez, estamos juntos examinando as Escrituras na direção do Espírito Santo. Hoje nós vamos meditar a respeito da volta de Cristo. Veja aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, os versículos 29 ao 31. Vamos ler, meditando bem no que estamos lendo. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém. Vemos aqui a volta do Senhor, quando vai acontecer o arrebatamento. Os anjos irão recolher dos quatro cantos da terra os escolhidos do Senhor, para levar ao Senhor. Nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Esse aqui é o arrebatamento. Ele virá com rijo clamor de trombeta, né? Não vai ser uma coisa secreta, escondida, mas vai ser uma coisa esplendorosa, maravilhosa. E nós damos graças a Deus por estarmos ouvindo estas palavras de alerta, sabendo que o Senhor é por nós, está nos dirigindo pelo caminho da salvação, e somos dele, somos comprados por bom preço. Deixamos de ser de nós mesmos, deixamos de pertencer ao maligno, aos que pertenciam, e nós agora, graças a Deus, servimos a Deus. Mas veja aqui, quando o Senhor, nosso Deus, ele disse para Noé: construa a arca, porque eu vou destruir a terra. E Noé construiu a arca, e muitas pessoas viram isso acontecendo. E quando Noé entrou na arca, aí começou o dilúvio, e acabou com toda a vida na terra, com exceção daquelas vidas, homens, animais e répteis e tudo mais, que estavam na arca. Também da mesma forma com Sodoma e Gomorra, nos tempos de Ló, e Deus enviou seus anjos para tirar Ló e sua família, que eram pessoas justas, tementes a Deus, tirar Ló e sua família daquele lugar que ia ser destruído com fogo. E eles saíram, e depois que saíram, a terra, aquele lugar, aquelas 4 cidades foram destruídas. Então hoje nós somos avisados, como aconteceu nos tempos passados. O Senhor mesmo disse assim: será também como nos tempos de Noé, nos tempos de Ló, casavam, davam em casamento, até o dia que o Senhor cumpriu a sua promessa, cumpriu a sua palavra. As pessoas que estavam andando com Jesus Cristo naqueles dias que ele esteve na terra, que ele andava por Jerusalém e ali por Israel e alguns lugares ali vizinhos, e as pessoas viam aquele homem andando, pregando o evangelho, o Filho de Deus, mas não se davam conta que aquele homem, o Filho de Deus, estava ali, fazendo maravilhas, milagres, mostrando o caminho da salvação, mostrando qual é a verdade da vida e como devemos fazer para sermos salvos. Mas as pessoas não se davam conta disso, não acreditavam em Jesus, nem mesmo seus irmãos acreditavam nele, diz a palavra. Ainda que no final alguns até se converteram e passaram a ser apóstolos, mas as pessoas em geral não se davam conta disso. Muitas estavam atentas,
com os sinais dos tempos, e já tinha sido anunciado por João Batista, a voz do que clama no deserto. Os sinais já haviam acontecido, e se cumpriu a palavra, a Virgem concebeu, Jesus nasceu da Virgem. Jesus de Nazaré, na cidade de Nazaré, cumprindo as profecias, mas as pessoas não se davam conta. Estava ali passeando entre eles, andando entre eles, o Filho de Deus. E era tão comum ver Jesus andando para lá, para cá, anunciando o Evangelho, falando, ô Rabi, Rabi, e chamavam ele de Rabi, que é mestre, mestre, e conversavam, muitos iam ter com ele, e o cercavam, mas não estavam entendendo o que estava acontecendo. E ele falou, logo mais o Filho do Homem será traído, eu preciso ir para Jerusalém, para que lá se cumpra sobre mim a palavra, e vou morrer, ser crucificado, sepultado, mas ao terceiro dia vou ressuscitar. E os apóstolos, não, de maneira nenhuma deixaremos que isso aconteça. Ninguém estava entendendo, não havia o Espírito Santo ainda na vida deles, como tem na nossa. Então aí o que aconteceu? Passado o tempo certo, no momento correto, no momento profético, o Senhor foi traído. Foi para Jerusalém, foi traído, foi acusado de coisas que jamais havia feito, foi condenado, morto, crucificado, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, embora nesse período de 3 dias os discípulos estavam desanimados, pensamos que ele viesse aqui para redimir Israel, e hoje já é o terceiro dia, conversando com ele, não estavam reconhecendo. Tamanha era a cegueira das pessoas. E hoje, o Senhor Jesus ainda disse, muitos reis e profetas quiseram ver esses dias que vocês estão vendo. Muitos reis e profetas quiseram estar aqui para presenciar, para ver qual era o desejo daquele ancião. Quero ver a redenção de Israel, depois eu posso morrer. E ele estava no templo e viu, agora eu posso morrer porque vi a redenção de Israel, que era o menino sendo apresentado com 8 dias para ser circuncidado. Então nós cristãos temos que ter essa ansiedade, porque quando estava o Senhor ali andando, que ficou uma coisa tão comum, tão normal, durante 3 anos e meio, falou, pregou, anunciou, andou para lá, para cá, conversava, não fazia vista grossa para ninguém, conversava com todo mundo, não fazia acepção de pessoas, se tornou uma coisa comum, duvidavam da graça, do poder que Deus lhe dera. Esse opera maravilhas pelo príncipe dos demônios, ainda falavam isso, blasfêmia contra o Espírito Santo. Depois que foi tirado, e agora? Onde está Jesus? Como nós vamos achar a Jesus Cristo? Queria conversar com ele, queria abraçá-lo, queria vê-lo. Ainda hoje, nós podemos fazer isso. Nós podemos aceitar a Jesus. O Senhor está em espírito. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Então hoje ainda nós podemos, ainda que não mais na carne, mas em espírito, podemos estar com Jesus constantemente. Não só alguns minutos por dia, ou somente num culto, ou numa reunião. Não, podemos estar com Ele continuamente. Nós somos templo do Espírito Santo. Quem é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo toma conta do que é dele. E nós somos templo do Espírito Santo. E o Senhor nos alerta, está chegando o dia que esta palavra vai se cumprir. Depois da aflição daqueles dias, o sol vai escurecer, as potências do céu serão abaladas, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Porque lá em Atos dos Apóstolos, nós vemos os discípulos reunidos, e o Senhor subindo, e uma nuvem o escondeu.
E eles ficavam olhando para a nuvem. E apareceram dois anjos, dois homens vestidos de branco. Varões galileus, o que estão olhando para a nuvem? Este Jesus a quem vocês viram subir, virá da mesma forma como vocês estão vendo ele subir. Ele vai voltar dessa mesma forma. E é isso que o Senhor Jesus profetizou. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, o Senhor está voltando. Vai vir com as nuvens, como foi que ele subiu, ele vai voltar também. Só que não vai vir mais um Jesus que foi crucificado e que foi zombado. Não, não. Ele é Rei dos Reis, é o Filho de Deus, o vencedor, venceu a morte, venceu Satanás, venceu tudo. Ele é o governador supremo, é o Rei supremo, é o sumo sacerdote, e ele está para voltar. E quando chegar esse dia, o que diz a palavra de Deus que vai acontecer? Escondei-nos da face daquele que está voltando. Pedirão para os montes, caí sobre nós. Mas como que vai esconder? O Senhor está avisando você, querido irmão, querida irmã, você que está ouvindo, assistindo, vendo esta mensagem, está avisando, eu vou voltar, estou chegando de volta, como eu prometi, como foi lá no passado. Vai ser agora também, depois que voltar o Senhor, não tem mais salvação. Porque os anjos vão separar o trigo do joio. Então, se você ainda não é trigo, se você ainda está em dúvida, está achando que é da igreja tal, você não é, não. Passe a ser de Jesus Cristo. Você tem tempo ainda. Não sei quanto, mas está bem próximo à volta do Senhor. Muito próximo à volta do Senhor. E quando ele aparecer no céu com um grande alarido e voz de trovão e trombeta, ninguém mais vai aceitar Jesus. Não vai haver mais tempo para a salvação das almas. Como aquelas 10 virgens, 5 prudentes, se preparando, se arrumando, se aprontando para o encontro com o noivo. E 5 nécias, 5 que não estavam preocupadas com as coisas espirituais. Estavam buscando somente as coisas materiais, não se encheram de azeite, que é uma coisa espiritual, é o Espírito Santo na nossa vida. Não se encheram de azeite. E aí vem o noivo. E agora? E agora? Empresta-nos do teu azeite. Como que alguém vai emprestar o Espírito Santo? Como que alguém vai tirar o Espírito Santo de sua vida para dar para os outros? Não, cada um dará conta de si. Se você está aí, prazeroso da vida, está muito contente com as coisas materiais, se esqueceu das espirituais. Ah, mas eu vou no culto, não precisa se desculpar, não. Você não precisa querer se convencer. É Jesus que está vendo a tua vida. Ele que é a testemunha contra você. Deus é que é testemunha contra você ou a favor de você. Deus é que vai julgar. Deus é que está vendo tudo que nós fazemos. Então, querido irmão, querida irmã, está para se cumprir o tempo. Você está sendo avisado. O Senhor Jesus está avisando como avisou no passado, naquelas outras ocasiões. E as pessoas não deram crédito, como não estão dando crédito agora. Preferem ouvir mensagens de bênçãos materiais e histórias, porque teve uma vez, porque diz a lenda. O que é isso, gente? Isso aqui não é lenda, não. Isso aqui é palavra de Deus. O Deus Criador dos céus e da terra, o nosso Criador, nosso Salvador. Então desperta, tu que dormes. Está chegando o dia de nos encontrarmos com o Senhor. E todos o verão, mas nem todos irão com ele. Todos vão vê-lo. Uns serão chamados e levados com ele. Outros serão lançados na condenação eterna. E tem gente que não acredita. Eu respeito, não quero forçar ninguém. Não é essa a nossa pretensão. Nosso desejo é que as pessoas examinem as Escrituras. Tanto que temos esse nome, né, este canal, Examinando as Escrituras. Ah, mas lá pessoas pensam que morreu, acabou. Será lançado lá na morte e não tem mais lembrança, acabou, se desfez tudo e acabou. É muito, muito fácil, né? Se a pessoa morre, não é sofrimento eterno, mas será sofrimento eterno. Para aqueles que não servirem a Jesus, aqueles que desprezaram Jesus,
Sofrimento eterno. O que merece? Se as pessoas consideram comum, imundo o sangue do Senhor, não dão valor, qual o prêmio que essas pessoas vão receber? A condenação eterna. Se há uma condenação, a pessoa está condenada, está cumprindo aquela pena que não termina nunca. É um sofrimento contínuo. Ah, não, vai ter fim, Deus é muito bom, Ele não vai deixar a gente sofrer, não. Não vai deixar os que foram condenados, Ele não vai deixar sofrer eternamente, não, imagina. É muito sofrimento. A pessoa vive a vida carnal aqui e não quer sofrer depois as consequências dos seus atos. Não é assim, não, queridos irmãos, queridas irmãs. Nós estaremos vendo, inclusive, como diz lá, Pai Abraão, estou aqui nesse tormento, não é? Aquela parábola do rico e Lázaro, isso aí não é brincadeira, isso aí não é uma linguagem figurada, isso é uma parábola, é uma demonstração do que é a realidade, de uma forma espiritual, a realidade espiritual, de uma forma que nós possamos entendê-la materialmente falando, nós entendemos como é a espiritual. Existe um grande abismo. Ah, mas então nós no céu vamos ver os nossos familiares sofrendo. O nosso familiar não vai se perder nenhum, porque a família verdadeira é a família celestial, é a família que vai estar com Deus. Você nas mansões celestiais, na bênção, na graça, nas maravilhas de Deus, você vai ficar lembrando de quem zombou de Jesus, de quem atacou a igreja de Jesus, de quem perseguiu a igreja de Jesus, daqueles que têm saúde, que têm condição financeira, ou têm pouca condição financeira, mas têm saúde, têm trabalho, e aí usa toda essa bênção aí para fazer coisas contrárias a Deus. Você vai ficar lembrando dessas pessoas? Não. Eu vou ficar lembrando e vendo as maravilhas de Deus. Quando você está no prazer aí na sua vida terrena, você está num momento de felicidade, de alegria, e você está lá na viagem com seus parentes, seus amigos que estão no mesmo caminho que você está muito alegre. Você lembra dos que não foram com você? Você fica pensando, o fulano não veio, coitadinho, né? Você fica lembrando. Não, você está vendo aquele momento maravilhoso, prazeroso que você está passando junto com tua família. Nós vamos estar com a nossa família. É assim. Só que não é a família carnal. A família carnal, ela termina com a morte. E a espiritual é eterna. E o Senhor está dizendo, eu estou voltando. E depois que chegar, não tem mais o que fazer. Quando se cumprir tudo que está escrito, quando se cumpriu tudo que estava escrito de Jesus, ele foi assunto ao céu, subiu ao céu. Quando se cumprir tudo que está escrito sobre a igreja, o Senhor vai voltar. E está faltando pouco para se cumprir. Está faltando muito pouco. Então, desperta, meu irmão, minha irmã, para que estejamos preparados, que ao soar da última trombeta, nós possamos ver o Senhor e os seus anjos voltando e nos alegremos nesse dia. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém.